Olá! Então, quantas vezes você insistiu em não encerrar um ciclo? Quantas vezes você tentou continuar num relacionamento que você, no fundo, você já sabia que estava fracassado? Quantas vezes você tentou insistir em continuar em um emprego que não tinha mais nada para te oferecer? Quem nunca passou por isso aqui? Eu já passei por isso inúmeras vezes. Já tentei centenas de vezes resgatar um relacionamento que eu não queria assumir para mim mesma, que já estava fracassado, que não tinha mais nada para me oferecer. Quem nunca passou por isso? Quem nunca insistiu em um ciclo que já estava encerrado e se magoou cada vez mais e se martirizou com aquela situação e só sofreu? Enfim, a vida é feita de ciclos. Ciclos mudam, ciclos se completam, se encerram. E é super normal isso. O grande problema está na nossa natureza em não assumir isso, em tentar insistir em coisas que já estavam no fim, coisas que já terminaram. Tudo na nossa vida acontece por um motivo e tudo tem um começo, um meio e um fim. E por que esse fim? Porque nós já aprendemos o suficiente com aquilo. Nós já aprendemos o suficiente naquele relacionamento. Nós já aprendemos o suficiente naquele emprego. Nós já aprendemos o suficiente naquela relação, naquela casa, naquele local em que estávamos, naquela situação em que estávamos. E muitas vezes a gente se desespera. Leva tempo para a gente entender que a vida não é nossa subordinada, e sim nós estamos à mercê dela. Nós é que precisamos entender quando um ciclo se encerra e não se angustiar com isso, e não sofrer com essa situação, e entender que tudo termina. E se aquilo terminou, foi porque tem uma coisa nova para vir mais adiante, tem algo de melhor que a vida tem a nos oferecer. E muitas vezes a gente se angustia, sofre por aquela situação, insiste naquela situação, e só depois daquele fim traumático mesmo, que é quando a vida faz assim com a gente, parou, e acontece aquele boom, né? Ou o relacionamento termina de forma traumática, ou você tem que sair daquele emprego, daquele lugar onde você estava trabalhando, porque aconteceram coisas e situações desconfortáveis que você não entendia o porquê. Ou muitas vezes tudo tá indo muito bem e de repente, pum, parou. Quantas e quantas vezes eu estava num emprego achando que estava super bem e do nada era exonerada. Quem me conhece sabe que eu já trabalhei em Alerj, em vários setores. E assim, de repente eu falava assim, não estou mais. E por que isso? Porque o meu ciclo ali se encerrou. Ali eu ofereci o que eu tinha para oferecer e recebi de aprendizado o que eu tinha para receber. Né? E a gente não entende isso, a gente acha que sempre a vida está a nosso mercê, que a gente pode sair e começar as coisas quando a gente bem entende. E não é assim. Nem sempre a gente está pronto para enfrentar essas situações inesperadas, né? E assim, é quando a gente começa a entender que nem sempre o caminho que a gente acha que escolheu é aquele caminho, que a vida vai nos trazer e nos mostrar um caminho diferente com o fim daquele ciclo, a gente começa a ter gratidão por tudo que acontece, por todas as dificuldades que a gente enfrenta, por todas as fases difíceis, por todos os fins, por todos os finais. E quando a gente começa a ter gratidão, a gente se angustia muito menos por tudo que acontece. Vocês concordam comigo? Então, assim, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: entenda que os ciclos se encerram, tudo tem um fim. E você vai começar a se angustiar muito menos por tudo.